Professora Rita, está com a palavra? Né? Tá. Já pode nos falar. Obrigada, então, em primeiro lugar, pelo convite para participar desse evento, não é? 6 Crônicas Exemplares 6, coordenada pelo professor Esteban. Estou muito honrada de participar desse evento, também porque é uma valorização do trabalho do José Aldemir de Oliveira, não é? Não só no campo da geografia, da crítica geográfica, mas também no campo pelo qual ele se aventurou, das crônicas, não é? E embora ele não esteja mais entre nós, mas cada vez que eu leio, que eu começo a ler agora, instigada por vocês, mais as crônicas, eu percebo que é um diálogo muito estreito das crônicas com as ideias que foram já desenvolvidas nos 2 livros que ele publicou, não é? Agradeço as palavras da professora Paula Verri Santana, e agradeço ela ter dito que eu sou a maior conhecedora da obra do José Aldemir de Oliveira. Foi assim uma hipérbole, não é? Eu creio que sim, a parte mais da vida particular do Aldemir eu conheci muito bem, não é? Mas dessa parte assim de trabalho mesmo, de pensamento geográfico, científico geográfico, e até mesmo dessa elaboração desse processo criador das crônicas, algumas vezes que ele me mostrava alguma coisa, não é? Porque os nossos ritmos de vida são muito intensos, e fim que a gente vai deixando escapar muita coisa, não é? E eu penso assim, que os grandes conhecedores das crônicas do Aldemir, porque da parte da geografia, eu creio que quem mais pode dizer isso é a professora Paula Verri Santana, mas os grandes conhecedores das crônicas do Aldemir são o professor Esteban, inclusive ele já fez várias pesquisas de iniciação científica, traduções de crônicas, não é? E artigos científicos a respeito, orientou dissertação de mestrado, e a professora Francisca de Lourdes, que também está aqui presente, não é? Ela já fez artigos analisando a obra, inclusive mostrando o olhar desse narrador de crônica ou desse cronista, no olhar de Flaner, não é? Então, eu retomo aqui, não é? O que eu disse, que a leitura dessas crônicas eu fazia de modo esporádico, porque ele tinha uma semana para escrever uma crônica. Aliás, um dia antes ele já tinha que enviar, então eram 6 dias mesmo, 6 dias para... No 7º dia seria publicada. E muitas vezes nós sabemos, né, como o professor Esteban na aula passada, na reunião passada, no encontro passado desse evento, disse, ela é crônica urbana, tem esse caráter mesmo de efemeridade, não é? Do tema, não é que ela seja efêmera, ela é uma obra de arte, não é. Mas nela está esse resíduo do nosso tempo, não é? Nas grandes cidades, que é de tudo ser tratado de uma maneira muito degustável, digamos, para o leitor, aquele leitor que muitas vezes estava lendo o jornal físico, o jornal de papel, no ônibus, a caminho do trabalho, não é? Ou ouvindo pelo rádio, a caminho do trabalho. Então, o Aldemir visava muito a esse leitor, não é? O leitor da vida cotidiana de Manaus, não é? Não era bem o leitor crítico literário. Agora, aqui, sim, nós estamos aproveitando agora para exercer também essa crítica literária nesse texto, né? E eu agradeço muito, em nome da família do José Aldemir de Oliveira, né, toda essa atenção, que cada vez mais que vocês promovem um evento mostrando a obra dele, ou publicam um artigo e que mandam para mim, que eu leio, eu vejo que tinha um processo, assim, uma preocupação com o fazer literário, não é? Muito, muito boa, assim como certamente no trabalho de crítica geográfica há também um cuidado, não é? Um rigor científico, tá? Então, agora, eu começo a falar sobre essa crônica, Memórias de Sabores,
E eu vou fazer 2 processos. O primeiro processo é ler mesmo a crônica. Esse livro, Crônicas de Manaus, é um livro esgotado, não é? Então, nem todos têm acesso a essas crônicas, tá? Talvez até eu sugeriria que quem fosse participar, talvez o professor Estevam só enviasse as crônicas mesmo, aquelas que serão tratadas, talvez fosse. Ou então esse processo que eu estou fazendo assim, nós vamos ler primeiramente, na sequência vem um debate, e eu vou instigar vocês, colegas todos, das letras, que eu estou vendo muitos alunos do curso de letras aqui, né, além dos colegas professores, para responderem também, não é, Paulo? Então, eu vou ler primeiramente, tá? Pode passar, próximo slide. Memória de sabores. Visitar os amigos de infância é um dos hábitos sempre cultivados e que se intensificou com a idade. Sempre que pode, visita uma amiga de infância. Conversam sobre o dia a dia na cidade grande, as dificuldades, as mudanças, as esperanças perdidas e os sonhos realizados. A conversa ocorre na cozinha e, como antigamente, é acompanhada de café feito com pó colocado na água até ferver, passado num coador de pano, com o aroma entrando por todos os poros, e servido num caneco de porcelana, não porcelana chinesa, mas aquela vendida ao redor do mercado grande. O sabor desse café, especialmente se for torrado em casa, não se compara a esses cafés expressos. Pode passar. A conversa se alonga e quase ao anoitecer de uma tarde morna e úmida, é servido um melado de cana, que vem numa garrafa branca com rolha de sabugo de milho. O mel é acompanhado com farinha de tapioca e legítima uarini. O melado tem o gosto da infância, dos sabores da infância que quase desapareceram. Pode passar. Tudo isso faz recordar o cheiro da terra molhada, das várzeas, dos solimões, o gosto do arabu, ovo de tracajá batido, o colorido amarelo e marrom do marimari, o azedo do bacuri que adormece os dentes, a coceira na boca provocada pelo maracujá do mato, os dentes amarelados como resultado das mordidas na marirana, o fruto com maior teor de beta-caroteno que existe. Sabores que o tempo não apaga da memória e que o melado de cana ajuda a avivar. Pode passar. São sabores que se misturam numa explosão de sensações que atingem esses 2 amigos num silêncio ensurdecedor, como se, para expressar um estado d'alma, tivessem de calar. Com tristeza, descobre que o sabor do melado com farinha não é o mesmo e o degusta com sofreguidão, na esperança de buscar no paladar toda a substância que, no entanto, não existe mais, ou ele não é capaz de absorver. Não porque os sabores se modificaram, mas porque são outros os tempos e os lugares, e principalmente porque percebe que quer outros sabores. Daqueles leves e antigos, guarda a lembrança e a ternura que dão água na boca. O melado termina e ele não tem coragem de repetir. Toma um copo d'água, que, embora saído do bebedouro elétrico, imagina ser do pote. Também não é o mesmo gosto. Tudo parece um sonho que ele revê, ou melhor, saboreia, numa sensação que vai além da água na boca, aperta o peito e remonta a um tempo e a um sabor que não voltam mais. Despede-se da amiga com a certeza de que não mais encontrará aqueles sabores da Amazônia. Primeiro, porque eles estão ligados ao estado de espírito
e as dimensões da vida que se vive. E segundo, eles ficaram para sempre entre rios, restingas e igapós, como os sinais mais preciosos, como os mais preciosos arquivos do mundo, e como dimensão simbólica da cultura, das raízes penetrantes de nossa alma. Entende que não pode mais saborear aqueles frutos, mas decide que eles permaneçam como encantamento no tempo vivido, numa topografia sentimental, como índice de um passado próximo. Insiste em guardar no mais profundo recanto de sua memória coisas, objetos e sentimentos que pouco a pouco vão desaparecendo da Amazônia, num fio de esperança, de permanência, que, apesar de tênue, é o que lhe possibilita continuar existindo. E conclui: o tempo, tal qual os sabores, não para. Então, é bem profunda, não é? Essa crônica, Memória de Sabores. Eu peço agora que seja retirado esse slide e que seja colocado o outro, onde eu proponho uma discussão aqui, tá? Vamos dar um tempinho aí, enquanto a pessoa, o monitor desse evento, compartilha para nós a outra parte do slide. Eu usei esse processo porque eu acho que quando está visualizado o texto, parece que tudo é mais fácil de memorizar hoje, tendo em vista que a nossa aquisição de conhecimento ela está muito visual, não é? Tá. Então, aqui está, ele está ajustando, tá? Para compartilhar para nós. Mas eu já proponho assim, que nós façamos um percurso, não é? Um percurso da imaginação em memória de sabores. Vamos todos que estamos assistindo aqui, não é? A essa discussão, o Carlos, o Ricardo, o José Lucas, a Claudiane e todos os demais, não é? Vamos todos, a Abilane, que entrou agora, não é? Vamos todos avaliar, participar, até anotar para o final dessa minha apresentação, nós debatermos, não é? Algumas impressões que ficaram já dessa leitura que eu fiz e agora dessa discussão que eu inicio, tá bom? Pode passar o slide, tá? Para nós discutirmos mesmo que eu levanto alguns tópicos, não é? Que lá no final nós vamos retomar. Primeiro, a memória. Olha, ele faz uma memória da infância, não é? E ele usa elementos que inserem o narrador e nós leitores nessa imaginação dele, não é? Muito bem elaborada, nos conduzindo sem que nós nem percebamos, não é? Ele vai para a infância e volta e avalia, não é? E vamos fechar a discussão falando que tudo tem a ver com a temporalidade. Vejam que ele conclui que o tempo não para, não é? Então, tem a ver com essa temporalidade, não é? Que articula a memória, a percepção que nós usamos para conhecer o mundo, mas que nós ativamos, não é? Fazendo ela renascer lá da memória também, tudo está articulado, né? Pode passar. Então, aqui eu trago na sequência, os parágrafos da crônica Memórias de Sabores. Vejam como ela está, algumas em vermelho mais leve, outras em vermelho em negrito, não é? Que aqui está em vermelhito, então, não é? E eu deixei outras em outra cor, no caso branco, que é para eu não esquecer do que eu quero comentar com vocês, mas o texto está semelhante ao texto da crônica, tá? Então, olhem só, ele faz uma visita a uma amiga da infância, não é? E vejam bem como a discussão é sobre o tema do cotidiano, não é? O tema que é sempre conversado na cidade grande, não é? Então, olha, conversam sobre o dia a dia na cidade grande, as dificuldades, não é?
carestia de alimentos ou algum acontecimento assim que gerou uma discussão durante toda a semana, algumas mudanças que acontecem, não é? De, sei lá, de políticas públicas, mudança de rota de ônibus, quem anda de ônibus, não é? Os eventos culturais que estão acontecendo na cidade, não é? Eles discutem também as esperanças perdidas e os sonhos realizados, não é? Isso faz parte da vida, né? Ter projeto não deu certo, tudo bem, outros projetos dão certo. Então, nessa visita de amigos de infância, um quer saber notícia do outro, dos parentes de cada um, não é? Isso era um hábito que está se perdendo, pelo menos dentro de Manaus, mas é um hábito que ainda permanece nas cidades que não cresceram tanto, não é? Eu vou hoje à tarde visitar fulano, e passa a tarde inteira lá, jogando conversa fora, como nós chamamos, que é muito agradável, né? Fulano, eu já vou aí. Não, me conta de fulano, e a conversa se alonga gostosamente, né? Então, dá para perceber esse clima construído aí na memória de sabores. Veja que esses sabores são afetivos, não é? Se há o sabor mesmo do paladar, ele se estende para todos os outros, né? É uma memória, então, que vai dos sabores para os outros sentidos, ela é sinestésica, não é? E já começa assim, olha, a conversa ocorre na cozinha, acho que é uma marca da vida, da cultura indígena nossa, em todo o Brasil, que ficou nas famílias mais assim voltadas para o povo, mesmo para as famílias do povo. Também do Nordeste, é uma tradição que também é do Nordeste, recebe a pessoa e já leva a pessoa para a cozinha, não é? Isso é muito natural. Só quando é uma pessoa já assim, que exige de nós uma formalidade muito grande, aí sim, ela fica na sala. Isso não quer dizer que não haja intimidade, mas é a preocupação, né? De se a pessoa vai gostar de ser levada para a cozinha, não é? Então, quando a intimidade se estreitar, aí sim ela vai para a cozinha, não é? Então, a conversa ocorre na cozinha, e como antigamente, olha como ele já vai nos direcionando, nos deslocando para o passado, não é? E como antigamente, a conversa é acompanhada com café, feito com pó, colocado na água até ferver, passado no coador de pano, com o aroma entrando por todos os poros. Uma parada aí, olha só a sinestesia, né? O sabor do café, não é? O visual, o café ali sendo preparado, e ele não entra bem pelas narinas só, não é? Por todos os poros, não é? Então, a sensação tátil muito forte, não é? A afetividade muito grande. Que café é esse? É o café que sempre foi feito lá na infância, não é? E que essa amiga de infância preservou um hábito que a amiga de infância preservou, não é? O café é servido num caneco de porcelana, não porcelana chinesa, não é? Mas aquela vendida ao redor do Mercado Grande. O nosso Mercado Grande é o Adolfo Lisboa, não é? Então, olha a referência temporal e, ao mesmo tempo, local. E esse local é muito interessante mostrar. É muito Manaus, é muito Manaus. Tem outros espaços, há outros espaços, inclusive o espaço que vai aparecer aqui é o das Várzeas do Solimões, onde, não é? Nasceu o Aldemir, e onde esse narrador aqui da crônica aponta, não é? Então, vejam o caráter muito de tradição do povo de servir o café num caneco, não é numa xícara com pires, não é? É um caneco de uma porcelana feita de modo muito artesanal, não é? O sabor desse café, especialmente se for torrado em casa, não se compara a esses cafés expressos. Ora, sabemos que o café expresso é muito, muito gostoso, não é? Mas por que não se compara o sabor? Ora, há toda uma carga afetiva aí
que faz com que o café que essa amiga de infância faz tenha um sabor completamente especial, não é? Pode passar. Vamos aguardar passar o slide, tá? A conversa se alonga, olha o destaque em vermelho. E quase ao anoitecer de uma tarde morna e úmida, veja bem o tempo passando, né? Era uma tarde, foi servido café, a conversa se alongou, como está dito na crônica, e, olha, já está anoitecendo. Veja a marca da Amazônia aí presente, uma tarde morna e úmida, não é? Não importa que esteja chovendo, não importa que esteja calor, é sempre uma tarde muito morna, muito úmida, a marca da Amazônia. Não é? Então, já no entardecer, no anoitecer quase, é servido um melado de cana que vem numa garrafa branca com rolhas de sabugo de milho. Veja bem, é servido esse melaço, né? O mel é acompanhado com farinha de tapioca e legítima uarini. Todo mundo sabe, não é? Que se aqui na Amazônia se toma açaí com farinha, não é? Se mistura até suco de cupuaçu, não é? Se elabora de um modo diferente e se coloca farinha. Não são todas as pessoas que preferem, mas a preferência das pessoas no interior do estado do Amazonas é essa, até porque a farinha é feita por eles, é nova, é crocante, não é? E ele lança a informação. Tá, então vejam aí de novo a sinestesia, não é? De você visualizar o mel de cana, ao mesmo tempo você sentir o sabor, não é? Do mel sozinho, do mel com a farinha de tapioca, do mel com a farinha uarini, não é? E ele diz, que eu coloco um asterisco, né? O melado tem o gosto da infância, dos sabores da infância, que quase desapareceram. Veja bem, os sabores da infância quase desapareceram. Vai acontecer uma reiteração dessa imagem, sabe? Ao longo dessa crônica. Aí ele continua, tudo isso faz recordar o cheiro da terra molhada das várzeas dos Solimões. Olha aí, não é? O mel, não é? Sendo comido por ele na casa da amiga de infância, o remete lá para as várzeas dos Solimões, não é? E olha o que ele diz, aí ele se desloca quase que inteiramente para as várzeas dos Solimões na sua infância, não é? Olha só, o gosto do arabu, ovo de tracajá batido, o colorido amarelo e marrom do mari-mari, que era a coisa mais engraçada do mundo, a gente come, olha um para o outro e ri, não sei se vocês recordam disso, quem é do interior da Amazônia, não é? E aí os pais dizem, vai escovar seus dentes e tal. Então, essa travessura de criança está muito forte aqui nessas frutas, sabe? Que são frutas silvestres, elas quase que não são assim cultivadas mesmo, não é? Como pomar, porque elas têm uma característica própria. Então, elas eram mesmo colhidas no mato, enquanto a criançada ia brincar, e ia se deslocando de uma casa para outra, e achava essas frutas e comia, e fazia festa, não é? Subia nas árvores, passa toda essa imagem aí, sabe? O colorido amarelo e marrom do mari-mari, o azedo do bacuri que adormece os dentes. O bacuri, ele tem suas propriedades alimentícias, mas é um caroção que quase não tem, não é? A polpa, azedo, que coisa horrorosa. Mas para a criança é tudo de bom, é sabor de infância, né? Então, isso está muito forte, essas imagens todas aí, de paladar, de visual, imagens visuais, e algumas de olfato e de tato, elas estão completamente relacionadas com a infância, com as travessuras da infância, lá na várzea, não é? Nas várzeas dos Solimões. Ele continua dizendo, olha, a coceira na boca provocada pelo maracujá do mato, geralmente porque pega o maracujá do mato ainda não maduro, coisa de menino levado, e come e fica, não é? Fica ardendo na boca, ele ainda está verde, não está bom, não é?
Os dentes amarelados como resultado das mordidas na marirana, o fruto com maior teor de beta-caroteno que existe. Olha só como ele é bairrista, não é? Ele vai inserindo ali as supervalorizações também das coisas da terra, não é? E ele fecha assim, que eu coloquei 2 asteriscos, porque é uma reiteração da frase marcada pelo asterisco anterior. Sabores que o tempo não apaga da memória e que o melado de cana ajuda a avivar. Olha aí, é um outro modo dele dizer sabor de infância, não é? Pode passar. São sabores que se misturam numa explosão de sensações que atingem esses 2 amigos num silêncio ensurdecedor, como se para expressar um estado d'alma tivessem de calar. Veja bem, interessante, os sabores estão na memória primeiro do cronista. Aparentemente, ele não diz aqui, mas aparentemente, ele e a amiga de infância conversaram sobre, não está dito. Porque, olha, se misturam numa explosão de sensações, nas certas sensações rememoradas lá da infância, não é? E num silêncio ensurdecedor. Assim, essa saudade da infância, desse momento que para quase todas as pessoas é um momento maravilhoso, que é só de comer, beber, ter um teto sob a proteção de responsáveis, não é? E de fazer muita travessura, não é? Então, isso fica muito, esse momento muito bom, fica muito forte ali entre os amigos. Olha, eles não dizem isso, eles não fazem essa reflexão que eu estou fazendo aqui, não é? Mas eles sentem isso, daí ser dito, atingem numa explosão de sensações que atingem esses 2 amigos num silêncio ensurdecedor, como se, para expressar um estado d'alma, tivessem de calar. Olha aí. Ainda que eles não dizem aquilo era muito bom, não dizem não é, foi um tempo maravilhoso e tal, eles falam da experiência, não é? E não aprofundam a reflexão sobre. Quem aprofunda, no final de contas, é o cronista para nós, não é? Com tristeza, então, quem está narrando, né, o cronista, que usa a terceira pessoa aqui, não é? Com tristeza, descobre que o sabor do melado com farinha não é o mesmo, e o degusta com sofreguidão, na esperança de buscar no paladar toda a substância, que, no entanto, não existe mais, ou ele não é capaz de absorver. Ora, sabemos, na filosofia, com Sartre, não é? Que nós podemos memorar o passado, recordar o passado, mas não é possível voltar completamente para o passado. Até o modo como nós lembramos dele já são por fragmentos, por trechos, não é? Nem tudo se aprende mais, não é? E é isso que o cronista descobre, não é? Ele lembra do passado, não é? Sabe como foi maravilhosa essa infância, mas ele percebe, ele volta para a realidade, não é? Sabe que não consegue, ele quer se deslocar e ficar lá na infância, e ele não consegue recuperar toda essa infância, tá? Por isso que ele diz que é um tempo que não existe mais, ou ele não é capaz de absorver, não é? Então, é porque ele não é mesmo capaz de absorver, não é? Porque ninguém mais consegue retornar ao passado, não é? A gente se aproxima, se desloca, não é? Mas a própria memória já é uma imaginação, já é uma ficção, não é? E ele continua dizendo, não porque os sabores se modificaram, mas porque são outros os tempos e os lugares, olha só, não é? Nós crescemos, não é? Ninguém pode ficar, mesmo que ele tivesse ficado lá nas várzeas dos Solimões, não é? Mas ele teria passado, se tornado adulto, adolescente adulto. Esse sabor teria mudado, mesmo ele ficando lá, entenderam? Então, os tempos são outros e os lugares são outros. No caso dele, a amiga da infância, eles estão num grande centro urbano, né? E principalmente porque percebe que quer outros sabores, olha aí, não é? É próprio do homem estar sempre querendo mais, descobrir mais, não é?
E o tempo e os lugares por onde o homem passa vai fazendo com que ele descubra, não é? Usufrua de novos sabores, não é? As mudanças são saudáveis, não é? E aí vem, olha, eu marco com 3 asteriscos a repetição daquela primeira ideia dos sabores da infância, não é? Daqueles sabores leves e antigos, guarda a lembrança e a ternura que dão água na boca. Olha aí de novo, muita sinestesia, não é? Uma lembrança que dá água na boca, não é? É uma aproximação, é o modo de ele dizer o quanto ele se aproximou daquela infância maravilhosa, não é? Mas isso não quer dizer que ele chegou completamente naquele passado, não é? Pode passar. O melado termina e ele não tem coragem de repetir. Toma um copo d'água, que, embora saído do bebedouro elétrico, imagina ser do pote. Aí também não é o mesmo gosto. Uma parada aí. Veja bem, uma sequência sinestésica novamente, agora acrescentada com um copo d'água, e veja pelo paladar ele querendo o tempo todo manter a lembrança, a memória da infância, não é? A água é do bebedouro elétrico, próprio das casas nas grandes cidades, né, nas cidades urbanas, nos grandes centros urbanos. Mas ele imagina que é do pote, lá da casa da sua infância, não é? Que há toda uma história muito bem humorada, inclusive desse pote, que é meio até meio sujinho, não é? Mas todo mundo tinha sua água no pote, não é? Então ele quer resgatar essa lembrança. E ele diz, olha, também não é o mesmo gosto. Veja bem, ele sabe que não dá, não é? Para recuperar completamente aquele momento da infância. E vem o 4º asterisco para marcar uma frase que reitera a ideia lá da memória da infância. Tudo parece um sonho que ele revê, ou melhor, saboreia. Muito legal essa imagem, né? Um sonho que, em vez de ele rever, ele saborear. Numa sensação que vai além da água na boca. Aperta o peito, olha só, não é? E remonta a um tempo e a um sabor que não voltam mais. Olha, ele busca, ele chega perto dessa infância. Mas não é possível voltar, não é, para o tempo da infância. Daí o aperto no peito, né? Uma saudade assim, não é? Que aperta o peito, não é? De alguma melancolia, talvez, mas também de alegria, não é? De saber o quão bom foi aquela infância, não é? Despede-se da amiga com a certeza de que não mais encontrará aqueles sabores da Amazônia. Primeiro, porque eles estão ligados ao estado de espírito e às dimensões da vida que se vive. Olha aí, então, não é? Ele já praticamente concluindo, não é? Não dá para voltar completamente ao passado, não é? São estados de espírito. O estado de espírito da criança gerou todo aquele momento maravilhoso que foi a infância, não é? Mas a vida tem dimensões, tem etapas, não é? E todas muito ricas também, não é? E segundo eles, aqueles momentos da infância, não é? Ele ligou o microfone. Ai, desculpa, eu toquei aqui. Voltou. Tá, então agora para o segundo. E segundo, eles, né, os momentos da infância, ficaram para sempre entre rios, restingas e igapós, com os mais preciosos arquivos do mundo. Outra imagem muito bonita, né? A infância lá arquivada, não é? Nos rios, nas restingas, nos igapós, não é? Talvez se ele voltasse lá, e ele voltou muito lá, ele sentisse, não é? A sua infância arquivada ali, não é? E, claro, também essa marca de arquivo muito própria de quem trabalha com livros, com quem trabalha com arquivo de computador, sabe? E como dimensão simbólica da cultura, das raízes penetrantes de nossa alma. Então, aqui até uma repetição, uma redundância, não é? Olha, é uma dimensão simbólica da cultura, não é? E ele reitera,
das raízes penetrantes de nossa alma, não é? Há uma necessidade, a carga afetiva de saudade, de lembrança despertada, faz com que ele repita essas imagens, não é? Pode mudar o slide, tá? Entende que não pode mais saborear aqueles frutos, mas decide que eles permaneçam como encantamento no tempo vivido, numa topografia sentimental, como índice de um passado próximo. Interessante, não é? Mas vai ficar no seu mundo, na sua vida adulta, fica como encantamento, não é? Então, na minha infância, não é? Na minha vida adulta, a infância vai ficar guardada, não é? Está encantada dentro de mim, sabe? E aí ele diz, né, numa topografia sentimental como índice de um passado próximo. Olha aí, né, nós racionalizamos o passado, separamos do presente e do futuro, mas está tudo junto ali no nosso modo de viver, não é? As nossas impressões ficam sempre arquivadas, não é? Na nossa memória, no cérebro, e nós dizemos no coração também, não é? Insiste em guardar no mais profundo recanto de sua memória coisas, objetos e sentimentos que, pouco a pouco, vão desaparecendo da Amazônia, num fio de esperança, de permanência, que, apesar de tênue, é o que lhe possibilita continuar existindo. Aí tá, ele reitera essa ideia, vai guardar, não é, no profundo de sua memória, as coisas, os objetos, essas coisas que o remeteram à infância, não é? Essas frutas da natureza, da sua meninice, e que geram essa memória afetiva, daí a palavra sentimentos, não é? E ele diz que pouco a pouco vão desaparecendo da Amazônia. Interessante. Claro que quem mora lá no interior profundo da Amazônia ainda vai comer essas frutas, ainda vai ter toda essa experiência de infância maravilhosa, não é? Mas para ele, cuja infância já passou, não é? Embora esteja guardada, vai desaparecendo, não é? Esse material todo vai desaparecendo, não é? Para ele, mas embora ele guarde como encantamento, já que ele está adulto, não é? E ele guarda, olha, como se fosse assim um fio de esperança de permanência, não é? Então, é o fio de esperança que ele tem de um momento que foi muito, muito feliz de sua vida. Que, apesar de tênue, é o que lhe possibilita continuar existindo. Olha só essa ideia, não é? De que nós vamos nos construindo desde que nascemos, não é? Então, coisas boas vão nos marcando, nos fazem continuar existindo. E muitas vezes até coisas ruins, porque nós vamos pelas interações dessas coisas ruins também, né? E conclui, o tempo, tal qual os sabores, não para. Veja essa questão. Aí ele revela para nós, praticamente, esse cronista, não é? Ele está falando do tempo, não é? De que temos que aceitar as transformações do tempo, não é? E se há, então, saudades, nós podemos dizer assim, que nós tivemos momentos melhores, talvez, do que as nossas vidas adultas, ou alguns da adolescência, não é? Se a infância foi melhor, mas ele diz o tempo, não é? Não para, tal qual os sabores. Temos aqui aceitar, guardar esses momentos maravilhosos e continuar a viver com adversidades que possam ter. Desculpem aí, é porque estão fazendo uma construção aqui no vizinho e é esse o barulho que vocês estão ouvindo. Espero que não atrapalhe tanto, tá? Olha, então é isso. Eu quero que passe o próximo slide, que é muito mais para nós debatermos, tá? Eu vou ler aqui só para passar a palavra para vocês agora. Então, a primeira questão, a memória. A memória é o quê? Segundo Sartre, eu fui resgatar o Sartre, é um processo fisiológico de aparição da imagem e recordação na consciência. Ele diz isso, né? Então, a gente recupera um momento, né?
ela está ligada ao passado, e o próprio Sartre define passado, uma impressão marcada agora, no nosso tempo presente, né, em um grupo de células cerebrais. Olha a preocupação, então, do Sartre de dizer, não é, de que isso é um processo fisiológico, claro, com muita carga afetiva, não é? A carga afetiva é muito forte, tá? Outra questão que eu gostaria de mostrar, de falar, é sobre esse elo da memória com a imaginação. Para memorar, nós já acionamos a imaginação, não é? E aí eu busco o Alfredo Bose. O Alfredo Bose vai dizer assim, que a imagem é um modo de tornar presente uma coisa que já está impressa pelos nossos sentidos, nós adquirimos pelos sentidos, né? Já estão impressas no corpo. Nós apenas reavivamos, tornamos presente, né? E ele diz assim, o Bose, que a imaginação é uma imagem suscitada pela reminiscência ou pelo sonho que torna coexistentes tempos, não tem esse dia não, tá? Que torna coexistentes os tempos, de modo que o agora refaz o passado e convive com ele. Olha, conviver não é viver plenamente, não é? Resgatar fragmentos, tá? E os elementos que inserem o narrador e o leitor na imaginação, que eu vou deixar para vocês falarem. Então, eu só queria, assim, comentar que, então, tudo envolve o tempo, como ele diz, não é? Que a temporalidade, a discussão lá na filosofia, que articula a memória, articula a percepção renascente, essa percepção que é recuperada, então, para a memória ser reavivada, não é? Que mais? Está repetido aqui? Tá. Mas a ideia que eu queria passar era essa, de que a memória e essa recuperação da percepção, né, de fatos, de acontecimentos, elas são indissociáveis, não é? Embora seja impossível voltar a se situar completamente no passado, é interessante que o Sartre vai retomar, quando ele fala no presente, no passado, é impossível recuperar completamente o passado, mas nós fazemos, não é? Por meio de fragmentos, não é? E eu faço uma observação, então, que a percepção, porque eu digo percepção são os sentidos, depois eu vi, não. A percepção é o ato pelo qual a consciência apreende, por meio dos 5 sentidos, não é? Um dado objeto, usando a consciência como instrumento. Então, nós percebemos, sim, pelos 5 sentidos, mas a percepção já é toda a experiência que nós adquirimos com o uso dessa instrumentação, que são os 5 sentidos, não é? Ora, se é uma pessoa cega, ela vai usar, então, os outros sentidos, vai potencializá-los para ter as percepções, não é? O mesmo as pessoas surdas, não é? Que não são surdas mudas, já se diz que elas são só surdas, elas têm uma linguagem e tal. Então, elas não usam a audição, mas potencializam as demais para perceber os outros sentidos, não é? Então, a percepção para o Sartre é um acontecimento da corporeidade, assim, da existência, que contribui para nós estarmos construindo a nossa existência, ou recuperando algumas de nossas fases de nossa existência para revalorizar, sabe? Então, é isso. Eu passo o debate para vocês, principalmente, quem quiser comentar essa parte de como... Pode já tirar o slide, tá? De como, por meio dessas sinestesias, não é? O café e tal... nós vamos levados lá para a infância, não só dele, é interessante, as nossas, vocês viram aqui eu falando um pouco, não é? E toda vez que eu leio isso, eu lembro de pitomba, porque pitomba é vendida ainda em Manaus, e eu compro, aí faço questão de comer, aí, meu Deus, azedo, mas eu me lembro das travessuras no tempo de pitomba, no tempo da manga, não é? Então, ele nos envolve, o cronista, o criador, não é, de uma arte de um modo geral, o escritor, então, da literatura, ele nos envolve
assim, não é? Aí eu passo a palavra agora para vocês, eu acho que eu já até falei demais.